Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham ao vivo aqui no plenário, também através da internet e TVL. Como primeiro assunto, eu quero trazer, vou ter as fotos aí, Ari, a questão das obras de pavimentação da Rua Vale do Celque, que encontram-se paradas. E quero aqui pedir ao líder do governo que nos traga o porquê. Moradores nos chamaram lá na comunidade, no Texto Salto, onde a princípio, em um trecho, precisava resolver um problema relacionado a algumas árvores que precisam ser cortadas, licença e tal. A princípio, isso foi resolvido, vereadoriense. E, independente disso, nos demais, poderia estar tendo continuidade a construção das calçadas. Enfim, nenhuma máquina roncando por lá, e fica aqui a reivindicação e pedido que retomem as obras e concluam as obras lá na Rua Vale do Celque. Ainda em tempo, e ainda na região do Texto Salto, estive na Rua Anderson Bernardo Maroski, e vou também apresentar as fotos, situação caótica, onde moradores estão abandonados pelo poder público. Aliás, vi muitos problemas naquela região, e vocês vão poder ver aí conforme as fotos. Ribeirão Shelter, Bernardo Chaidemanto e transversais, o mato tomando conta das ruas, falta patrulhamento, Rua Bernardo Chaidemanto, o trecho sem pavimentação, a buraqueira, enfim. Mas na Rua Anderson Marovski tem vários problemas. Falta de tubulação, do outro lado da ponte de madeira, há muito tempo a patrola não passa para fazer a manutenção, só do lado de cá. A ponte de madeira está com sérios problemas, e vocês podem ver aí nas cabeceiras, onde ameaça ter o comprometimento da mesma, pela erosão no local, causada pelas águas pluviais que não são canalizadas e correm em direção à mesma, onde o acesso de uma senhora que reside ali bem na cabeceira, e tem uma foto que a gente pode ver ali como está complicado o acesso, é aquelas duas madeirinhas ali, dois pequenos pedaços de pranchões que são o acesso à residência, bem na cabeceira da ponte, olha ali. E já aparecendo a viga lá, começando a desmoronar a ponte de madeira, oferecendo risco aos pedestres. Foi destruído pelas águas, onde deveria ter ali uma travessa de tubos para desviar as águas para o Ribeirão, o que já resolveria o problema. Mas, como relatado pelos moradores, lá estão esquecidos, e não dá para negar, vendo as imagens que trouxe aqui, visitando em loco como fiz. Conversei com a dona Crista e outros vizinhos, estão bastante insatisfeitos e com razão com o poder público. Continuando as minhas andanças por aquela região, estive verificando o andamento das obras da Bernardo Chaidemantel. Tem as fotos ali, conversando com alguns moradores que sempre nos reivindicaram apoio para que aquela pavimentação dessa antiga rua fosse pavimentada, enfim, e que teve ordem de serviço assinada este ano, o que é positivo, vereador Silvio, apesar da longa espera daquela comunidade. Um ritmo um pouco lento, é bem verdade, pelo que pude notar, se for avaliar o dia que foi assinado a ordem de serviço, mas pelo menos tem máquina roncando, a obra acontecendo, onde lamentamos que no primeiro trecho não foi contemplado as calçadas e os moradores têm reivindicado atenção para isso. E isso é coisa da administração passada, ainda da época do ex-prefeito João Paulo Clanubim. Pois a insegurança na via é muito grande para os pedestres. Se o mato estiver tomando conta, por exemplo, daí mesmo é que precisam andar na própria pista, e por isso a gente pede que, após concluírem o último trecho de pavimentação dessa rua, pense nas calçadas onde não foi contemplado, que não tenhamos aí mais obra alguma sem que seja contemplado as calçadas, vereador Bruno, em nossa cidade, onde possível, ciclovias, ciclofaixas, enfim. E quando falo de mato tomando conta e risco aos pedestres, tenho as fotos aí de alguns exemplos da Rua Bernardo Reiter, na Velha Central, né? Fotos aí, como caminhar, é a pergunta, como caminhar nas laterais dessa rua. Então, que seja agilizado o serviço de limpeza nas ruas de nossa cidade, pois acumulam-se as reclamações em nosso gabinete. Na área dos serviços urbanos, são várias ruas, comunidades, loteamentos, moradores reclamando nesta área, que não sei se teve uma boa escolha o prefeito Napoleão, como outras que fez também, e reconheço que tem alguns acertos, mas o tempo dirá, vereador Silvio, que quem mostrar serviço deverá, obviamente, ser elogiado e reconhecido. Quem buscar atender bem as nossas reivindicações feitas em nome da população, quem assim não fizer, esteja preparado para as cobranças e críticas, como nós estamos, e não são poucas que recebemos. Fiquei pensativo com relação a algumas das escolhas, e no futuro talvez possa falar mais apropriadamente sobre algumas delas, pois era esperado mudanças devido à grande coligação de partidos na campanha do prefeito Napoleão, e a briga por espaços, cargos, enfim, sabemos que seria grande, e no andar dessa problemática, às vezes se coloca político onde deveria ser técnico, comissionado onde deveria ser de carreira, de outra formação em pasta onde nada tem a ver com o que sabe fazer. Tira aquele que viajou até para o exterior, em nome do governo e da prefeitura, para buscar conhecimento na área, e depois se coloca em outra onde não sabe onde começa ou termina, e por aí vai. E agora vem a briga dos demais escalões, segundo e terceiro, e haja teta para tantos bezerros e bebês chorando. Enfim,
Será que vai ter como enxugar a máquina, vereador Gilson, desse jeito? Falar em economia? Ou a economia será como na esfera estadual e federal, cortando investimentos e prioridades, vereador Alba? Falando ainda em serviços urbanos, manutenções, vejam essas fotos da Rua Gaúcha, Bruno Saibt, ali, as fotos, por exemplo, no Passo Manso. O que acontece? Já falta uma tubulação nova e adequada lá, que já é precária. A Rua Matos Costa sofre também com as consequências, a Bernardo Reiter e um trecho da Iona Radles também com alagamentos. Daí a patrola passa e vocês vão ver nas fotos, arrancando canos de esgoto dos moradores, olha aí, arrancando os canos de esgoto, ligações de água, vocês vão ver as ligações de rede de água cortadas, deixando material próximo das bocas de lobo para correr novamente para dentro das mesmas e entupir. Enfim, os moradores ficam indignados, alguns culpam os vereadores, já concedo, vereador. Ouvi críticas a mim por lá, ouvi críticas ao vereador Becker e ao vereador Ito. Inclusive mostrei para o vereador Ito alguns WhatsApps hoje, circulando, criticando os 3 vereadores. Os 3 vereadores, tem até um áudio, inclusive, que mostrei. Não sei por quê. Se a maioria das bocas de lobo está fora do rumo das águas, mais altas algumas que a rua, tem poucas, inclusive, não é vereador que dirige a patrola. Tem fiscal de obra, engenheiro de área, diretor de obras e secretário de serviços urbanos. Para quê? Para quê? Nós, vereadores, reivindicamos melhorias e manutenções com o objetivo de ajudar a comunidade que representamos os bairros, e não para que piorem o que já está precário. O mesmo faz as associações de moradores, as lideranças comunitárias, das quais participo muitas vezes das reuniões, e esse povo todo fazendo esse trabalho voluntariamente. E quem participa das reuniões sabe. Mas a responsabilidade de quem tem a caneta na mão, a responsabilidade de ir lá e resolver. E é isso que quero pedir hoje. Uma geral nas tubulações, bocas de lobo, no que for preciso nessas ruas, pois para começar a conversa, vereador Jovino, são ruas de placa verde. Se cobra imposto, se paga impostos, os problemas são recorrentes e nada se faz. Concedo à parte, vereador Ito. Com a palavra em parte, vereador Ito. Eu entendo a sua preocupação, nobre vereador, a sua cobrança. Vamos citar a Rua Gaúcha. A gente sabe que o vereador não calça a rua, que o vereador não tampa buraco, que o vereador não faz esse tipo de obra, mas, infelizmente, a população nos procura porque a gente representa a comunidade. Assim como eu fui procurado pelo meu assessor, teve moradores que procuraram o Becker, teve moradores que procurou o senhor. E cada um tentou fazer a sua parte. Chamamos o executivo, foi o Rafael Ianzi, esteve no local, no primeiro caso que aconteceu com a gente, o Zé Luiz, deputado primeiro caso da Rua Gaúcha, que fez na casa do Carlos. Depois foi o senhor Becker também lá, foi o senhor também que foi na rua. Então, todos nos chamam, a gente tenta achar a solução. Agora, só não dá para entender o seguinte, achou a solução, a secretaria vai lá, conserta o problema. Aí, mesmo assim, o morador critica. Eu acho que tem que ter um bom senso do morador também. Nos cobram, pode nos cobrar, mas quando é feita a solução, não se vem ninguém aqui agradecer, dizer obrigado, valeu, a obra foi construída. Tem aquelas divisões de vereador A, B, C e D. Não importa quem vai lá e quem resolve o problema. O morador solicitou, vamos lá, tentamos resolver. Esse é o nosso papel. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, é importante. Não importa quem faça, eu, você, o Becker ou qualquer vereador, se sair a obra, o morador tem que ficar satisfeito. Concedo mais 1 minuto e meio, presidente. Concedo mais 1 minuto e meio. Vereador Ito, isso é compreensível, nós 3 fizemos a nossa parte, mas vou dizer o seguinte, os vereadores só não voltaram para agradeceram ainda, porque a caca está lá ainda, não foi resolvido o problema. Então, é aquilo que eu estou cobrando aqui, tem que resolver o problema para depois, quem sabe, merecer agradecimento. Está ali, as fotos não deixaram mentir a situação que lá foi executada. Ainda para finalizar, quero falar sobre a ponte coberta da Arnoldo Remmer. Que novela, hein? Que novela essa ponte interditada, essa ponte ainda sem o trânsito liberado, sem solução ainda. Vai fazer aniversário, os moradores querem fazer uma manifestação, levar um bolozinho de aniversário e convidar os vereadores para ir lá. E vão fazer, e vão fazer. E para fechar, quero um vídeo aqui rapidinho para mostrar aqui uma promessa antiga e que eu sonho como blumenauense, e acho que todos nós, vereadores, sonho que isso seja cumprido um dia e realizado. Vamos ouvir o vídeo. Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. Vamos repetir? Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. E nem Vou fazer a tão esperada ligação, Velha Garcia. Tá bom. Nem sequer se consegue desinterditar aquela antiga ligação entre a Velha e o Zendron. Então vamos lá, gente. Vamos cobrar, temos paciência, temos, mas vamos partir para os projetos, partir para a ação, porque queremos ver as coisas acontecendo na nossa cidade.